Olá, bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Conversas sobre Carreira. Moçambique tem um contexto praticamente desafiador quando se fala de acesso ao emprego e oportunidades de empreendedorismo. E muitos jovens todos os dias saem à procura de uma oportunidade. O empreendedorismo social surge como uma alternativa a quem quer ganhar dinheiro e também garantir impacto social. E hoje nós recebemos alguém muito especial e com muita experiência na área de empreendedorismo social que vai nos falar sobre como construir uma carreira transformadora numa perspectiva em que a construção de carreira vai além do salário. Recebemos Lélio Gungulo, nosso querido empreendedor social, e também tem outras experiências. Lélio, bem-vindo ao nosso Conversas sobre Carreira. Muito obrigado, Kátia, e muito obrigado pelo convite e parabéns por este programa, que acho que é muito interessante, é muito bom. Eu olhei para outros programas e vi que tem muita inspiração que sai deste programa, então estou muito feliz por fazer parte. Muito obrigada, nós agradecemos de coração por ter recebido de bom grado este nosso convite para conversarmos sobre carreira. Oficialmente o Lélio chama-se Manuel Lélio Gungulo, mas vamos tratá-lo por Lélio. Pode ser por Lélio. Sim. De forma mais carinhosa, só para aumentar a nossa proximidade. Muito bom. Lélio, Conversas sobre Carreira é um espaço em que nós temos como objetivo inspirar a juventude. E o Lélio tem uma história muito bonita. É um empreendedor, trabalha na área de gestão de projetos, trabalha com capacitação de jovens, faz muitas coisas. Mas nós queremos saber um pouco sobre a sua infância. Aquele Lélio bebê lá do bairro. Então, quem é o Lélio Gungulo? Obrigado pela pergunta. É muito interessante essa, porque me faz lembrar da altura em que eu vivia com os meus pais. Então, eu cresci na minha infância primeiro com minha mãe e meu pai. Vivíamos numa casa que tinha muita gente, tínhamos quase 12 pessoas, numa casa que tinha 3 quartos. 12 pessoas? Sim, porque eu vivia na minha casa, então eu tenho 2 irmãs mais velhas e tenho um irmão mais novo, mas isso pela parte do meu pai e da minha mãe. Quando falamos da parte do meu pai, eu tenho outros irmãos e irmãs de outras relações do meu pai. E por causa disso, a gente vivia todas as vezes com minhas tias, meus tios que vinham visitar e passávamos todo o tempo juntos ali. Que é muito bonito lembrar disso, porque esse sentido de comunidade é muito bonito, porque eu me lembro que até na nossa zona, na altura em que surgiu essa coisa da televisão, estou a falar dos 90 e poucos, me lembro na minha rua foi a primeira casa a ter uma televisão, então juntavam-se as crianças, alguns adultos, às 17, para assistir aquele programa pela Lei e Ordem. Então ficávamos todos juntos a assistir, e era um espaço também de confraternização, a gente trocava conversa. Então acho que são momentos muito bonitos. Um momento marcante da minha infância foi quando a gente perdeu meu pai. Eu perdi meu pai, tinha 9 anos. E isso trouxe uma mudança assim, muito grande na forma como a gente olhava para a vida, porque ele era o elemento agregador que juntava a minha família com outras famílias e que juntava e que criava sempre uma boa dinâmica na casa. A gente perdeu o nosso pai e eu me lembro que a minha mãe ficou assim, a dizer: o que a gente vai fazer agora? Tinha 4 bocas para sustentar e ela mesma. E, ela é funcionária pública e, o salário não era assim muito grande. Então, me lembro que muitas vezes ela precisou de fazer assim muitos exercícios, já tinha uma hortinha em casa, porque o salário sozinho não era suficiente para poder cobrir nossas despesas. E que idade o Lélio tinha quando perdeu o papá? Nós perdemos meu pai, eu tinha 9 anos. Então, foi muito novo, há muito tempo. Mas tenho muito boas memórias com ele, a gente assistir televisão. Tem um desenho animado que eu adorava, até hoje adoro muito, que é o Rei Leão. Que eu me lembro que assistia muito com ele, a gente gostava muito. Mas quando aconteceu essa mudança, obrigou todos nós na casa a nos readaptarmos. Porque a minha mãe teve que segurar as nossas contas. E com alguma dificuldade a gente estudava, a minha irmã estava a ir à faculdade e foi na altura que ela até começou a vender roupas de fardo e não sei o quê. Até me lembro que as pessoas, as colegas dela chamavam-lhe de Senhora da Calamidade ou Senhora das Cabecinhas, porque ela vendia essas roupas usadas para poder pagar a faculdade, porque era preciso.
E eu, na altura, fiz escola de dança. Eu, durante 5 anos fui bailarino. Então fiz dança clássica, moderna, tradicional. Eu adorava aquilo. Mas me lembro muito bem, como se fosse ontem, um dia em que minha mãe me ligou e disse: "Pá, preciso que venhas para o meu escritório." Ela trabalhava na Biblioteca Nacional. E ela disse: "Pá, Lélio, acho que está na hora da gente conversar, porque eu estou a ver que você gosta muito de dança e é uma carreira muito boa, mas em Moçambique eu não vejo isso a dar muito dinheiro, infelizmente. E, bom, você é o homem mais velho que a gente tem na casa, você está a ver que a gente precisa de dinheiro aqui. Eu acho que está na hora da gente, se calhar, investir numa formação técnica para ti, para tu conseguires um emprego mais rápido e poderes contribuir aqui para as contas." E achei muito engraçado, porque achei muito bom na altura, porque eu não tinha o entendimento que acho que hoje eu tenho do mercado de trabalho, das diferentes carreiras que se pode desenvolver, das oportunidades que existem. No entanto, eu disse: "Mãe, eu confio no que você está a dizer. Se você quer que eu pare de ir para a escola de dança e que vá fazer uma formação técnica, é isso que vai ser." Então, e são muito raros os momentos em que nós aceitamos com facilidade quando os nossos pais dizem-nos uma coisa, mas dá para perceber pela confiança que o Lélio tinha e também pelo contexto, né? A família tinha algumas necessidades, era visto como quem também devia prover e ajudar. A família abriu mão do seu sonho. Disse que gostava de dançar, gostava de ser bailarino, mas teve que abrir mão dos seus sonhos para poder suprir as necessidades da família. Mas, honestamente, Kátia, eu hoje olho para trás e digo: acho que foi uma boa decisão. Foi uma decisão que foi necessária, com os recursos que a gente tinha, no contexto em que a gente estava, foi necessário. E aí deixei a escola de dança assim com muita dor, né? Muita dor. Imagino. E fui ficar 3 anos no Instituto Agrário de Boane, então me formei como técnico agropecuário. E daí saí assim já com muita animação para o mercado de trabalho. Acho que foi o primeiro momento em que me dei conta que, bom, a gente tem que procurar emprego. E me lembro que durante 6 meses eu estava à procura de uma oportunidade de trabalho. Eu ia sempre para o escritório da minha mãe e ficava a atualizar meu currículo, à procura de vagas de emprego, via vídeos no YouTube sobre isso. E eu, como estava com muita animação, tinha muita energia, estava à procura de uma oportunidade, não me dei conta do quanto eu pesquisei sobre esse assunto, que no futuro chegou a ser útil para mim. Então concorri a algumas vagas, muitas delas não consegui. E foi muito engraçado que no dia em que realmente o emprego chegou, já estávamos numa fase em que, imagina, depois de 6 meses, aquele teu filho que você investiu 3 anos para estudar uma formação técnica, volta, fica 6 meses aqui em casa contigo, você está à espera que essa pessoa contribua nas contas e, bom, ao invés de contribuir, virou mais uma boca para alimentar. Despesa. Mais uma boca para alimentar. Então, acho que todos começaram a ficar um pouco desesperados, dizer, "Epá", e começamos... Acho que é um pouco essa dinâmica que muitos de nós temos, que quando sentimos que as coisas não estão a correr muito bem, é muito fácil começar a culpar outras pessoas, ocupar outras entidades. Então começávamos a dizer: "Isso deve ser algum espírito, deve ser algum demônio, deve ser..." Quer dizer, o Lélio estava com dificuldade de ter acesso ao emprego e chegou-se a falar da possibilidade de ser algo espiritual, algum demônio que estava a impedir que tivesse acesso a essa oportunidade. Exatamente. Eu acho que, bom, é a minha história, mas imagino que muitas pessoas também têm histórias em que quando chega o momento do desespero, começa-se a procura de culpar outras pessoas, outras entidades pelo que está a acontecer. Mas a verdade é que em Moçambique, primeiro, tem poucas oportunidades de emprego, e as poucas oportunidades de emprego existem ou conseguem as pessoas que conseguem construir boas carreiras, que conseguem encontrar a oportunidade certa no momento certo. Não é uma coisa que acontece com muitos, infelizmente. Esse conceito que o Lélio está a trazer é interessante. O emprego só é alcançado por quem consegue construir boas carreiras e quem consegue identificar a oportunidade certa no momento certo. Olhando para a sua trajetória, o que seria esta construção de uma boa carreira? O que significa isso em termos práticos? Eu quero responder a tua pergunta um pouco mais para frente, porque quero primeiro falar sobre o que aconteceu, porque as pessoas devem estar curiosas a dizer: "Ficaste 6 meses e depois, o que aconteceu?" Realmente, vamos a isso. É engraçado que o meu primeiro emprego eu consegui de uma forma assim muito estranha. E que acho que para as pessoas que acreditam na espiritualidade, acho que aí é onde diziam: "Epá, só pode ter sido Deus agora que interviu, já que estavas com demônios, já desapareceram os demônios, agora foi Deus que..." Porque
Aconteceu que a gente, quando termina a formação, o Instituto normalmente tem parcerias ou tem contatos que faz com algumas empresas. E eu me lembro que um dia um colega meu ligou para mim e disse, olha, tem uma empresa que está a receber currículos de técnicos que saíram do Instituto. Eu disse, pá, vamos lá, é para já. Eu já tinha meu currículo sempre pronto, uma carta de motivação bem pronta, estava tudo sempre afiado à espera do momento. Troquei-me de roupa, vesti-me, fomos para a empresa. Me lembro que aquilo aconteceu tão rápido que eu cheguei na empresa com o currículo na mão. Tinha uma senhora que me recebeu e disse, boa tarde, vocês vieram do Instituto XXX? Nós dissemos sim, ela disse, entra no carro. A gente entrou no carro, fui fazer uma visita a um dos clientes, que é da empresa, que eles prestam assistência técnica. Ela chegou lá e disse, esse cliente tem esses assuntos assim. Começou a fazer perguntas técnicas. E, bom, a gente fez o curso muito bem. Perguntas técnicas dessa área, a gente responde assim na hora. E aquilo foi tão rápido que terminou a visita técnica ao cliente. A gente voltou para o escritório e ela disse, vamos lá para o recursos humanos para tratar o assunto dos salários, não sei o que. E assim foi. Comecei a trabalhar. É uma das razões que pode nos levar a pensar que a experiência ajuda muito. Estava fresco, tinha esta necessidade de ter uma oportunidade, tinha um bom currículo, pelo que mencionou, e tinha um currículo sempre pronto. Surgiu a oportunidade, o Lélio abraçou e de repente já estava lá, a abraçar a sua oportunidade de trabalho. Então essa é uma das... Acho que essa é a primeira coisa que eu diria para quem está à procura de emprego agora. É que é muito fácil dizer, estou à procura de emprego, dizes assim verbalmente, mas será que você está pronto para esse emprego? Será que você está preparado? Você tem o teu currículo pronto, tem a tua carta de motivação sempre pronta para ser facilmente ajustável para uma nova vaga? Muitas vezes você não tem, então só espera que, bom, a oportunidade venha do céu. Venha para preparar-se no momento em que a oportunidade chegar. Eu contei acho que foi 2-3 semanas, uma história numa graduação que a gente fez de jovens que foram formados recentemente. Uma história de um jovem que me abordou em Vilanculo, porque nós estamos com um projeto lá com diferentes parceiros sobre a economia azul. E esse jovem me abordou e disse, porque ele viu que estava a imprimir alguns documentos do projeto. Então o jovem veio para mim e disse, eu estou vendo que você está num projeto, não tem um way, um link aí no teu projeto. E eu contei essa história a dizer para os jovens, olha, você imagina, põe-te no meu lugar, você daria uma oportunidade a uma pessoa que te aborda dessa forma, a dizer que está à procura de um way, de um link? Claro que não. Mas se essa pessoa viesse para mim, a mesma pessoa, e dissesse, olha Lélio, eu sou formado na área X, tenho experiência X, Y, Z, estou à procura de uma oportunidade, será que você não conhece um lugar ou não conhece alguma oportunidade que eu podia me candidatar para? Acha que eu ia ter algum problema se eu tivesse conhecimento dessa oportunidade? Acha que eu teria algum problema em partilhar se eu tivesse sendo abordado dessa forma? Claro que não. Então as abordagens mudam muito na forma como nós recebemos, né, as pessoas. A expressão way é muito usada, porque nós acreditamos sempre que precisamos de um way para chegar a algum lugar e que não é possível caminhar sozinho. Mas Lélio, voltando à sua infância, eu quero perceber em que momento é que temos o jump da área de agronegócios, agropecuária, e depois torna-se empreendedor social. Primeiro, o que é empreendedor social? Isso dá dinheiro, Lélio? Dá sim. Então, tem que contar, tem duas etapas antes de começar isso que eu gostaria de contar. Primeiro, quero dizer que nessa primeira oportunidade de emprego que eu tive, foi uma das melhores experiências que eu tive. Como técnico, fazia assistência a diferentes produtores da empresa com que trabalhava. No entanto, 2 anos depois, quase que fui promovido, e tinha uma equipa já para trabalhar comigo e tinha muito trabalho. É uma empresa muito grande até hoje, está funcionando no mercado. E que comecei a sentir que, eu era muito jovem, tinha muito trabalho e eu senti que precisava de construir uma carreira. E o que eu gostava mesmo, o que eu quero trabalhar, eu sempre disse que eu quero trabalhar sobre alguma coisa ligada ao meio ambiente. Então, chegou uma altura em que eu estava com tanto trabalho que me lembro que minha mãe mandou uma mensagem para mim. Você está a ver que desde que começou a contar da minha história, eu falo muito da minha mãe, porque eu adoro aquela mulher. Ela um dia mandou uma mensagem para mim e disse, filho, estou com saudades tuas. Nós vivíamos na mesma casa.
Uau. Lélio não parava em casa, era muito casa. trabalho. Tinha muito trabalho, muitos clientes para dar assistência. É difícil. Era um hóspede na sua casa. Nem hóspede na minha própria casa. Então, me dei conta que realmente estava na altura, se calhar, de fazer alguma mudança. Mas, imagina, eu já estava numa empresa que tinha uma certa reputação, tinha um cargo bom, tinha carros, essas coisas que as empresas normalmente dão quando tu prestas assistência técnica a diferentes clientes. E daquela empresa fui fazer um estágio numa associação. Não, acho que essa posso falar rapidamente, que é a Associação Moçambicana de Reciclagem. Sim. É a área que eu disse, eu quero trabalhar no meio ambiente. Então, bom, foi assim, para quem quer olhar dessa forma, foi uma queda muito grande em termos financeiros, mas foi um ganho muito grande para mim, porque senti que comecei a construir comecei a fazer o caminho que eu queria fazer para contribuir para desafios sociais. Felizmente, o Lélio já tinha uma consciência de onde queria chegar. E é o que falta em muitos de nós. Dificilmente nós podemos alcançar uma meta se nós não conhecemos essa meta, não predefinimos. E dá para perceber que no Lélio sempre existiu essa paixão pelo meio ambiente. Sim. E não se importou de dar passos para trás, costuma-se dizer cair, né? Cair um pouco para poder ir atrás daquilo que eram os seus objetivos de carreira. E é muito interessante ouvir isto. Realmente, mas é porque, bom, estamos num país que acho que não há problema nenhum em dizer que tem muitos desafios neste país. Fomos classificados há pouco tempo como o segundo país mais pobre do mundo. É claro que tem vários desafios à volta de questões ambientais, de transporte, de logística, muitos assuntos. Acho que o grande diferencial que coloca pessoas melhor predispostas para pegar um emprego ou não é o quanto mais cedo você descobre a carreira que você quer desenvolver. Quanto mais cedo você faz essa descoberta, mais fácil é de você começar a construir essas etapas para chegar lá. Que é fazer cursos adicionais, fazer alguma coisa que te coloca neste espaço, fazer estágios, coisas assim. E é engraçado que eu fiz um estágio para amor de 3 meses só, que eu achei que ia ser o local que ia ficar por muito tempo. No entanto, durante o estágio, a gente foi fazer uma formação que era empreendedorismo social, feita pelo Instituto de Empreendedorismo Social, que está em Portugal agora, mas eles estavam a explorar o mercado moçambicano. E nessa formação a gente falou sobre esse conceito de empreendedorismo social que eu já ouvia falar antes, que existia negócio, existia essa coisa de ter várias fontes de rendimento, mas nunca tinha entendido o que é essa coisa de ter um negócio social, fazer um empreendedorismo social. E é um conceito que eu acho que é muito bom, porque parte do espaço em que você identifica um desafio social, você cria uma solução para esse desafio social, e essa solução pode ser vendível, pode ser escalada a tal ponto que traz algum rendimento. Portanto, é uma junção entre trazer algum rendimento para o negócio, para escalar, para as pessoas que estão trabalhando no negócio, mas estando a resolver um desafio social. E neste bootcamp eu me lembro que a gente criou diferentes equipas. O desafio em que eu trabalhei no primeiro bootcamp era o desafio do lixo. A gente sabe que a forma de gestão do lixo que é feita no momento não é muito eficaz. Tem vários desafios. Imagina que nós vivemos em bairros em que passa uma pessoa com um senhor com um chova, uma senhora com um chova, dá-nos um saco daqueles de 25 quilos de arroz, diz, mete lá o teu lixo aqui, daqui a uma semana de voltar para recolher. Mas aí significa que você está a meter lixo orgânico, você está a meter garrafas PET, você está a meter tudo no mesmo lugar. E muitas vezes é falta de conhecimento sobre a necessidade de separar os resíduos sólidos. Mas também não é só falta de conhecimento, é também falta de infraestrutura. Mesmo que você queira separar o teu lixo, depois de fazer o que com esse lixo? Vai colocar aonde? Você tem pessoas que separam o lixo, mas depois pegam o lixo, entregam uma pessoa que vai levar o mesmo lixo separado, vai juntar na mesma lixeira. Não resolveu absolutamente nada. Então o meu projeto na altura era de garantir que essa consciencialização começasse da casa da pessoa. Portanto, íamos fazer um piloto numa zona, e depois fizemos isso, um piloto num bairro em que a gente distribui 4 saquetas para cada família.
em que a família pode separar o seu lixo em casa e depois o projeto é recolher essas saquetas e iam para um centro de separação que depois ia ser vendido para o mercado de reciclagem. Parecia uma ideia muito interessante, que até chegamos a dar alguns passos na implementação do projeto. No entanto, o Bootcamp terminou esse projeto, ganhou o primeiro lugar na altura no Bootcamp. Mas terminou o Bootcamp, a gente começou a dar os primeiros passos. O Instituto de Empreendedorismo Social ligou para mim e disse: Lélio, nós gostamos muito da tua energia, da forma como tu estiveste a interagir durante o Bootcamp. Nós gostaríamos que você viesse trabalhar conosco. E assim começou. Okay. Então, com o Instituto de Empreendedorismo Social, eu trabalhei durante 3 anos. A gente fez um mapeamento muito grande das iniciativas de empreendedorismo social que existiam em Maputo, em Moçambique. E foi aí que eu conheci muitos outros empreendedores sociais, de vários outros negócios, outras organizações. Eu disse, poxa, então, afinal de contas, não são só desafios, tem muitos desafios, claro, mas também tem algumas pessoas que estão a trazer soluções muito boas para esses desafios. Então, criei algumas amizades na altura e fiquei com essa vontade também de ser parte desta força que está a construir soluções para isso. Talvez, Lélio, só para situar um pouco o nosso telespectador, os nossos internautas, pode dar alguns exemplos deste empreendedorismo social e também falarmos sobre a questão de monetização. Dá dinheiro, como eu perguntava antes, porque todo mundo, quando pensa em investir, pensa logo em lucros. É possível ter lucros com o empreendedorismo social? Claro, é sempre possível fazer dinheiro com o empreendedorismo social. Uma das iniciativas que a gente encontrou na altura, que está até agora a funcionar, é o emprego.co.mz. Na altura, o Fred era um dos sócios e eu conversei muito com ele, até hoje somos grandes amigos, que ele falava sobre essa questão de trazer vagas de emprego, dar acesso às pessoas à oportunidade de emprego, é uma coisa que é muito necessária. E também é possível fazer dinheiro. A questão é quem é que tem que pagar por isto? E o que eles fizeram, criaram um modelo em que a empresa que está anunciando normalmente paga uma parte deste processo. E eu acho que é uma coisa muito boa. Então, e nós também, eu pessoalmente, depois comecei um negócio que eu acho que é muito bom, eu vou falar daqui a pouco sobre ele, em que a gente está a vender uma solução que vai resolver um desafio das comunidades, mas essa é uma solução que a pessoa paga para ter ele. É aí onde a gente diz que dá dinheiro sim fazer negócios sociais. Então, em poucas palavras, é fazer um mapeamento de problemáticas sociais, pensar em possíveis soluções dessas problemáticas e também ter uma estrutura que possa rentabilizar essa solução. Então, ajudamos as pessoas, ajudamos as comunidades e ao mesmo tempo conseguimos ter algum dinheiro com esta ajuda. E o grande diferencial entre o empreendedorismo social e aquilo que chamam de ter negócios comuns é que o grande foco, no inglês dizem drive do negócio, que chamam de negócio comercial, é fazer dinheiro. O dono ou a dona do negócio quer ficar rico. Então, todos os lucros que estão a sair desse negócio são investidos na pessoa, ou compram mais caros, compram não sei, o que lhes apetece. Mas no negócio social a pessoa está preocupada em resolver o desafio, está preocupada em resolver o problema social. Então, se o lucro do negócio é reinvestido no próprio negócio, é a mais-valia, porque está-se a querer garantir que o problema social de que estamos a falar seja resolvido a médio prazo ou a longo prazo. Lélio tem experiência em trabalhar com financiamentos, com gestão de projetos e todos os jovens estão à procura, sobretudo os empreendedores, tanto os comerciais quanto os sociais, estão à procura de uma fórmula para facilmente ter acesso a fontes de financiamento ou então estar preparado para ser apetecível no mercado. Lélio, o que o jovem pode fazer para conseguir mapear, identificar lugares ou instituições, pessoas singulares, coletivas, que possam financiar iniciativas sociais? Ok. A primeira coisa, achei muito bonito, porque uma outra convidada que esteve aqui há algumas semanas falou sobre um conceito que eu acho muito bom, quando se vai orientar jovens para entrar no mercado de trabalho, que é a primeira coisa que você tem que saber quando você vai procurar um trabalho. Você tem que se conhecer, tem que saber quem é que você é, quais são os teus gostos, quais são as tuas competências, o que você tem. Então, a primeira coisa, além de mapear o desafio social que você quer trabalhar sobre, é você conhecer a si mesmo. Quais são os desafios sociais que mais te incomodam?
O que mais te... Porque tem muitos desafios. Acho que se você quiser resolver todos os desafios, que acho que é um dos grandes desafios que temos em Moçambique, porque temos muitas organizações que trabalham para resolver quase todos os desafios. Estão na área do saneamento, na área de saúde, na área de educação. E você diz, mas qual é o foco da vossa organização? E não há uma resposta, porque fazem tudo. Então, a primeira coisa que eu diria para os jovens que querem investir na área de empreendedorismo social é: entenda qual é o desafio social que mais te incomoda. Ou qual é o desafio social para o qual você sente que você tem mais competências, tem mais recursos para poder trabalhar sobre o risco de começar a querer trabalhar sobre tudo e querer solucionar tudo, que acho que não é possível. Infelizmente, acho que todos nós temos só 24 horas no dia e todos nós podemos só trabalhar sobre contribuir, dar uma pequena contribuição para a resolução do desafio. Interessante esta questão que o Lélio traz aqui para a discussão sobre a necessidade de fazer um mapeamento em relação ao autoconhecimento para si, para o indivíduo, mas também para onde eu quero chegar. Sob o risco de sermos tudólogos. Quando alguém pensa que pode fazer tudo ou estar em todo lugar a fazer todas as coisas, acaba complicando, né? E muitas vezes não conseguimos ter direcionamento. Até podemos fazer tudo, mas tudo mal feito. Infelizmente. E para responder à segunda pergunta que você colocou sobre onde é que pode encontrar oportunidades, existem vários lugares e é por isso que eu digo que é difícil dar uma resposta única para essa pergunta. Porque se você quer falar de empregabilidade, financiamento para empregabilidade estão em certos lugares. Se você quer falar de saneamento, estão em certos lugares. Se você quer falar, depende da área temática em que você está. E para cada área temática tem diferentes instituições que normalmente financiam. Então, acho que se a pessoa consegue identificar a área em que está a trabalhar, é muito mais fácil poder chegar lá. Nós com o MOVA, e com a Embaixada da França, foi lançado há 3 semanas, que estava a falar sobre isso há pouco tempo. Foi lançado há algumas semanas uma chamada para propostas e ideias de projetos para financiar a área de empregabilidade e inserção econômica. Então, para as pessoas que tinham inclinação, que tinham vontade de aplicar para essa área, já aplicaram. Infelizmente, já fechou no domingo passado, mas imagino que depois da pessoa identificar a área, é muito mais fácil poder entender quais são as organizações que estão a trabalhar lá, quais são as pessoas que normalmente têm investido nessa área. Isso está na internet, muitas vezes é fácil de poder aceder, nem precisa de ter ninguém para te dizer vai para lá ou vai para lá. Interessante. Falou de redes sociais, falou de acesso a oportunidades. Há uma discussão que a juventude tem, um preconceito até, né, sobre o LinkedIn. Primeiro, há uma abordagem que diz que todos nós no LinkedIn somos CEOs de alguma coisa, que é verdade, infelizmente. E também algumas pessoas dizem que as vagas no LinkedIn são fantasmas, tanto as vagas para singulares quanto as chamadas de propostas que nós vemos, que em algum momento as organizações só colocam lá, mas já sabem que quem vai ocupar esta vaga ou quem vai abraçar este projeto é o Lélio. Qual é a sua opinião à volta disso, olhando para o empreendedorismo social? Não é verdade. A mesma coisa que acontece no mercado de trabalho acontece no mercado de oportunidades de financiamento. É muito mais fácil. Eu gostaria de falar sobre essa questão do conceito do conforto da vítima. É muito fácil, quando você não consegue alguma coisa, atirar a culpa para os outros, atirar a culpa para as empresas, para o governo, para não sei. E não estou a dizer que essas pessoas todas não têm desafios que deviam ser resolvidos. Sim. No entanto, se você não consegue uma oportunidade de trabalho, é metade culpa do contexto, onde podes envolver quem quiseres, mas a outra metade também é parte do esforço que você podia fazer para conseguir para conseguir encontrar esse emprego. Então, sim, no LinkedIn tem várias oportunidades que são postadas lá. E eu quero acreditar que, 90% das vagas que são colocadas, 90% das oportunidades que são colocadas são reais. Pode ser que haja uma ou duas que sejam fakes, mas acho que se você quiser se focar sobre isso, você não vai candidatar-se a nenhuma. E perde a oportunidade até de aceder às oportunidades que são boas. Eu quero acreditar poder acreditar que ou 90% ou mais por cento das oportunidades são reais. O que acontece é que muitas vezes nós não fazemos nosso TPC. E o TPC começa em você entender o que eu tenho para oferecer, o que tem no meu currículo, o que tem na minha caixa para oferecer. E quando você vê a oportunidade, tem aquilo que chamam de verificação de compatibilidade. Você vê se a pessoa colocou requisitos X, Y, Z. Será que eu tenho esses requisitos?
O que acontece é que muitos jovens candidatam a qualquer vaga que aparece no LinkedIn, na internet, e esperam que as pessoas lhe chamam. Claro que não vou te chamar. Eu coloquei ali que era uma pessoa que tinha uma licenciatura na área X, tinha 12ª, tinha... Você não tem 12ª, por que está a candidatar? Você não tem a formação técnica que eu estou a pedir, por que está a candidatar? Tenta sorte, Lélio. Não funciona assim. Se calhar é sobre isto, né? É entender que não é sobre sorte, é sobre perfil, é sobre estar preparado para resolver o problema que encontraram naquele contexto. Porque se há uma vaga disponível, é porque foi identificado um problema. Então, será que o Lélio é a pessoa certa para resolver este problema? Exatamente. E eu quero falar também porque dentro deste meu percurso, eu trabalhei durante muito tempo sobre empregabilidade. Portanto, depois de trabalhar para o Instituto de Empreendedorismo Social, eu trabalhei durante vários anos com organizações que trabalham com formação e inserção profissional de jovens. E por causa disso falei com muitas empresas, com muitos empregadores. E uma das principais reclamações que os empregadores também têm, porque o que acontece no mercado de trabalho é que tem dois lados. Tem o lado dos jovens que vão dizer, não há emprego, as vagas estão a ser lançadas, são todas, já estão cozinhadas, porque já tem dono. Mas também tem o lado do empregador que diz, olha, eu já lancei a mesma vaga 2, 3 vezes, não estou conseguindo encontrar a pessoa certa, porque as pessoas estão a se candidatar ou não sabem se quer fazer um bom currículo, ou não têm os requisitos que eu estou à procura, escrevem carta de motivação em que não diz o que necessariamente a pessoa é. Que desmotiva. Não. Uma carta de motivação que em vez de motivar só desmotiva o recrutador. Não está a falar. Eu estou a lançar uma vaga, estou a dizer que quero uma pessoa que tenha experiência de campo. Você tem a experiência de campo, mas não escreveu na tua carta de motivação. Por que não escreveu? Então, esse tipo de coisas, tem empregadores que também estão a reclamar sobre isso, que as candidaturas que estão a receber não estão de acordo com o que eles estão à procura. E depois, mesmo quando conseguem essa pessoa que acham que é certa, chega lá no local de trabalho, começa a ter um comportamento à maneira. Eu gostava de, se me permitisse, contar uma história assim muito breve. Por favor, Lé. De quando comecei a trabalhar na área de empregabilidade, em que eu entrei numa organização e a organização estava a fazer uma avaliação, porque eles tinham feito formação, tinham formado mais de 300 pessoas, mais de 300 jovens, para inserir no mercado de trabalho, e tinham inserido alguns deles, e estavam a avaliar o programa dos últimos 3 anos. E eles queriam entender dos jovens que eles tinham formados, quantos estavam ainda no mercado de trabalho, e primeiro quantos tinham se inserido no mercado de trabalho, e depois quantos tinham se mantido depois de 6 meses. Então, na altura, a gente fez a avaliação e os números não eram nada bons, eram 20 e poucos % de inserção no mercado de trabalho e ainda menos de permanência, portanto, de retenção no mercado de trabalho. Eu, quando vi o relatório, vi os números, eu disse, bom, isto aqui não é possível. E eu estava a vir do espaço em que eu tinha feito mapeamento de empreendedores, então tinha muitos contactos. Na altura, liguei para meus amigos e disse, gente, a gente tem que resolver, a gente tem que inserir esses jovens aqui. Não é possível que não se consiga encontrar oportunidades para esses jovens. Então, o que aconteceu é que conversei com uma das pessoas, um dos contactos que eu tinha, e era o diretor de uma das grandes empresas aqui em Moçambique, e ele disse, olha, nós normalmente fazemos recrutamento através de uma empresa de recrutamento, mas já que você estava a falar, bom, eu te conheço, a gente fez um bom pitch na altura em que a gente foi vender o projeto. Eles disseram, ok, vamos dar-vos uma chance, vamos fazer uma seleção convosco. Então, juntamos jovens de um dos bairros aí, fizemos uma sessão de orientação para os jovens, em que a empresa, o diretor de recursos humanos desta empresa, que é uma empresa assim muito grande, ele tem muitas coisas para fazer. Ele foi pessoalmente para um dos bairros fazer a orientação dos jovens. E nessa orientação eles falam sobre as regras do ouro da empresa, em que já estão a dizer que se você quiser entrar aqui, ou se você for selecionado para entrar aqui, tem 10 coisas que você precisa de fazer. E que se você não fizer, a gente vai te mandar embora. Já estava claro na orientação. Passou a orientação. Eles contrataram dos jovens que a gente selecionou lá, contrataram 4 jovens. E começaram a trabalhar para lá. Eu fiquei animado. Disse, poxa, então consegui, é possível. Então os números estavam tão baixos, mas não fica assim. É possível. Revertemos o cenário. Vamos reverter o cenário. Ok. Eu aí a achar que sou o super-homem, que posso resolver os problemas todos. Todos nós temos esse super-homem dentro de nós. Sim, eu também na juventude. A gente tem muito essa coisa de achar que resolve tudo. O que aconteceu é que 3 meses depois, eu liguei de novo para o diretor de recursos humanos, ele disse que tinha mandado embora todos os jovens. E eu disse, mas não é possível. O que aconteceu para se mandar embora esses jovens?
Então, o primeiro assunto que fez com que 2 dos jovens perdessem o emprego é que a empresa tem uma política de zero álcool. Na entrada tem uma cancela em que todo ser humano que entra naquela empresa tem um vídeo de indução de 1 minuto que você tem que assistir sempre que você entra na empresa. Mesmo se você está na hora do almoço, vai comprar alguma coisa lá fora, quando você volta, tem que assistir aquele vídeo de indução de 1 minuto. E no vídeo de indução de 1 minuto dizem que a empresa é zero álcool. Então você sempre tem que soprar o bafômetro e se detectar alguma porcentagem de álcool no teu organismo, você está expulso imediatamente. Isso está claro, esteve claro na orientação, esteve claro no vídeo de indução, dizem sempre isso. Mesmo assim, 2 dos nossos jovens chegaram lá com porcentagem de álcool no organismo. Resultado, mandaram embora. Então, vais dizer o quê? Então, nós temos mesmo essa incapacidade de nos ajustarmos aos contextos e desafiarmos as regras. O Lélio fala sobre instrução. Todo mundo sabia que tinha lá o vídeo, é proibido fazer isto. E nós muitas vezes desafiamos muitas instruções. Há muitas placas que nós encontramos nas empresas, nas organizações não governamentais, e parece que quanto mais nos proíbem de fazer uma coisa, há uma tendência em fazer. Acho que é tentar desafiar e mostrar que eu posso fazer isso, infelizmente. E acaba nos comprometendo. Exatamente. E aí é que veio o elemento de que não é só conseguir um emprego. Você pode conseguir um emprego, mas manter-se no emprego é outro elemento. E aí onde nós começamos na altura um programa chamado Move Atitude, em que começamos a trabalhar sobre as atitudes dos jovens. Porque muitos dos desafios que eu estava a falar, que a gente fala com os empregadores, são desafios de atitude, são desafios de postura, de como é que você se posiciona quando chega no mercado de trabalho. E que muitos empregadores dizem, eu posso te ensinar os elementos técnicos, se eu sou uma oficina mecânica, eu posso te ensinar a fazer a reparação dos carros ou fazer o trabalho que eu preciso técnico que você faça. Mas te ensinar a ser pontual, te ensinar a ser assíduo, te ensinar a não mentir no trabalho, te ensinar a ser proativo, quando te mandam fazer uma coisa, você pegar, você analisar por que o meu chefe me mandou fazer isto aqui e querer fazer mais do que eu me pedi. É o tipo de coisas que as empresas não querem ensinar, também não tem tempo para te ensinar esse tipo de coisas. É por isso que tem programas de formação que trabalham sobre isso. E nós sentimos que há uma tendência das empresas contratarem mais pessoas que têm habilidades boas, sociais, comportamentais e ensinar habilidades técnicas, que é até mais fácil. O saber fazer é mais fácil do que o saber ser. É muito mais fácil, exatamente. Lélio, tocou algo que interessou-me bastante, que é o trabalho que faz agora na área da economia azul. E eu gostava que fizéssemos um casamento, economia azul, empreendedorismo social e oportunidades para os jovens. O que é que existe dentro da área de economia azul como oportunidade para a juventude moçambicana? Então, quando se fala de economia azul, é uma palavra que agora ficou assim, está na moda, porque tem muito financiamento que está a entrar agora para essa área. Mas, na prática, é tudo o trabalho que a gente faz está relacionado ao mar. São todas as atividades que estão feitas, estão relacionadas ao mar. E isso pode ir desde recolher o lixo nas praias, até desenvolver tecnologias que permitam que as pessoas, sei lá, pesquem menos ou sejam mais eficientes na pesca. Tem muitas coisas que dá para fazer. No entanto, acho que falta muito essa consciência de que desenvolver negócios que sejam para a economia azul, para a economia verde, para qualquer outra área, precisa de tempo. E o que acontece neste mercado, no momento, é que tem muitas pessoas que têm um trabalho, mas que começam a desenvolver um trabalho, um negócio paralelo. E a dizer, é a minha segunda fonte de rendimento. E por causa disso, a pessoa começa o negócio já com a expectativa de que esse negócio tem que me dar dinheiro hoje. E o que acontece, infelizmente, é que, especialmente em negócios sociais, o tempo que te leva para você começar a fazer dinheiro, para começar a fazer lucro, é um tempo considerável. Muitas vezes pode levar 3, 4, 5, 6, 7 anos. E as pessoas não têm o tempo para esperar isso. Que é quase que a gente quer dinheiro amanhã, que a gente quer dinheiro depois da manhã. E, infelizmente, não é assim que as coisas funcionam. É preciso colocar um investimento de tempo, investimento de recursos, de entendimento do mercado, até que um dia você consiga realmente ter o financiamento, ou ter o rendimento que você estava à espera. Costuma-se dizer que nós não podemos esperar plantar e colher no mesmo dia. Não é possível. Lélio, vamos brindar a nossa conversa sobre carreira. Muito obrigada.
A nossa conversa está muito boa, mas nós precisamos fazer uma pausa. Vamos agora a um breve intervalo. Nós voltamos dentro de instantes para continuarmos a conversar sobre carreira com o Lélio, que está a partilhar a sua história muito interessante. Voltamos já. Estamos de volta e vamos continuar a conversar sobre carreira, Lélio. Vamos. Lélio, nós falamos de empreendedorismo social, mencionamos na nossa primeira parte que é possível fazer dinheiro ajudando as comunidades. Mas agora é importante saber qual é o business que o Lélio está a fazer, né? Não interessa-nos aqui estar simplesmente a dar dicas aos jovens. É importante que os jovens, que os adultos saibam que são dicas baseadas na experiência que têm. Então, o que o Lélio está a fazer na área de empreendedorismo social neste momento? Ok, acho que vale a pena primeiro falar do desafio. Essa história começou em 2018, quando eu conheci, na altura em que a gente fez o mapeamento, eu conheci um arquiteto chamado Bjorn Brandberg. E ele já trabalhava na área de saneamento, já trabalha na área de saneamento há muito tempo. E ele é a pessoa que desenhou aquela latrina melhorada que todo mundo conhece agora, está muito famosa. E a gente estava fazendo algumas pesquisas, a gente foi fazer algumas pesquisas para entender, junto com ele, o que está a faltar, porque ele sentia que a tecnologia já estava um pouco desatualizada, as pessoas já não estão usando muito, já precisava de um upgrade. E, no entanto, entendemos que está na hora de dar uma modernização à solução, porque usar a casa de banho do Cócaras, acho que já passou o tempo de fazer isso. Sim, evoluímos. E conhecendo o desafio de saneamento em Moçambique, especificamente, é muito grande. Só 24% da população moçambicana tem acesso a uma casa de banho sequer. E eu entendi isso na altura e disse, poxa, significa que temos muitos milhões de moçambicanos que não têm sequer acesso a uma casa de banho. Então nós criamos, junto com ele e com a nossa equipa, uma solução que chamamos de Pia Fantástica, que é um vaso sanitário que usa só um copo de água para fazer a descarga. Então, por que se chama isso de empreendedorismo social? Porque é um negócio que está a resolver um desafio social. As pessoas não têm casas de banho. E se você traz uma solução, uma casa de banho, uma pia, uma solução sanitária, que ao mesmo tempo é extremamente acessível, porque vendemos a 800 meticais só, mas também está a resolver o desafio de poupar água, porque com este copo de água que a gente está a usar aqui, você pode fazer uma descarga, porque ele funciona na base da gravidade. Portanto, você fez a descarga e vai diretamente para a pia. Então a gente constrói dessa forma. Então a gente desenvolveu essa solução e assim, do nada, a gente teve a oportunidade de participar em concursos de inovação, que ganhamos alguns, e me vi, por exemplo, a entrar em espaços em que, por exemplo, em 2019, a gente participou de uma competição em que eu fui até para a Holanda e tinha, 2.000 pessoas olharem para mim no auditório, e tinha mais de 1.000, não sei quantas pessoas assistirem online, a falar sobre a solução e vi as pessoas dizendo, poxa, é possível resolver esse desafio. Então, esse é o negócio que a gente tem agora, a Sosamat, e estamos a implementar vários programas e que, em parceria com diferentes organizações que estão a trabalhar na área de saneamento, estamos a garantir que essa solução, que realmente é uma solução não só inovadora, mas também que está a resolver o desafio das comunidades, estamos a conseguir chegar a mais pessoas. Muito interessante. Eu acompanhei muito sobre a Pia Mágica e sei que foi muito premiada, foi muito falada, não só a nível nacional, mas também a nível internacional. E é bom hoje estar diante de uma das pessoas, de um dos rostos que esteve por trás desta solução. Mais do que ter um resultado, nós temos uma história de alguém que mostra que é possível render financeiramente, mas também gerar impacto socialmente. Resolvemos dois problemas, não só o problema de saneamento de forma global, temos o acesso à casa de banho, mas também a questão do acesso à água, né? Porque se estamos a usar pouca quantidade de água para dar descarga, aí temos menos pressões em relação à busca de água para as comunidades. Sabemos que o acesso à água, infelizmente, no nosso país é um grande desafio. E mesmo para os nossos espaços mais modernos, mais centrais, essa pia de descarga que a gente usa nas nossas casas, nas casas das pessoas, que por uma descarga gasta de 10 a 12 litros de água. Então, e é água limpa, potável, que você está colocando na descarga. Imagina quanta água potável a gente está a desperdiçar por fazer descarga dessa forma. Então, nós queremos que essa solução, quanto mais se difundir, permita que se poupe ainda mais água.
E nós esperamos que vocês aí que estão a acompanhar o programa possam comprar a Pia Mágica. Assim ajudamos o Lélio e nos ajudamos também como comunidade, como sociedade moçambicana. Lélio, chegou a grande hora. Ok. A rubrica Curiosidades. Pronto? Vamos, estou sempre pronto. Então eu vou explicar ao Lélio. Nós temos aqui este pote gigante, preto, que destaca-se bastante na nossa mesa. Neste pote nós temos 5 perguntas. E o Lélio vai escolher 3. Pode tirar as 3 em simultâneo. E vai responder, por favor, e vai responder cada uma das perguntas. Estão aí! O pote é um pouco grande, é preciso... Exato. Então, tem de ser 3 das 5 perguntas. Posso abrir já? Por favor, já estamos na nossa rubrica Curiosidades. Tadadadam. O que é que temos? Qual foi a crítica mais dura que recebeu ao longo da sua carreira e que no fim acabou por tornar-lhe um melhor profissional e ser humano? A crítica mais dura? Ou nunca recebeu críticas? Já recebi muitas críticas, Ok, acho que antes de falar, de responder de forma direta a crítica, vale a pena dizer que tem sempre 2 formas de a gente abordar, de a gente receber a crítica. A gente pode receber a crítica de forma positiva e dizer, olha, obrigado, eu vou realmente melhorar isso. Ou a gente pode decidir fazer o que eu estava a dizer, de atirar a culpa de volta para a pessoa que está nos criticando. Eu me lembro que na altura em que eu estava a trabalhar nessa organização que estávamos a desenvolver o projeto para empregabilidade, a gente estava a organizar um workshop. Não era um workshop, era uma graduação. E tinha muita coisa que estava a acontecer ao mesmo tempo. Era um evento muito grande e que precisava de muita coordenação. Então, coloquei muitos documentos em cima, coloquei muita pressão nas pessoas e coloquei muita organização em cima, porque eu gosto de organização, mas também sinto a pressão quando tem uma coisa muito grande em cima de mim. Eu me lembro que alguém chegou para mim e disse, Lélio, eu acho que você está colocando pressão demais na equipa, você está a colocar exigência demais, está com expectativa demais sobre a equipa, que as pessoas estão a sentir-se demasiado pressionadas. E eu, ouvi e disse, ok. Acho que quando as pessoas nos criticam, é muito fácil que a gente quase que leva ao lado pessoal, né? Que a gente diga, as pessoas também estão a ser preguiçosas. Mas eu me lembro que, primeiro sim, fiquei chateado, fiquei triste porque estava à espera que as pessoas na minha equipa, na altura, estivessem com a mesma energia, com a mesma dinâmica que eu tinha. E acho que não é o que estava acontecendo. Então tivemos uma conversa, falamos sobre isso, resolvemos. E acho que até hoje, sempre que temos momentos de alta pressão na equipa, no negócio onde estou, eu sinto que tenho que às vezes parar, respirar um pouco, dizer, será que estamos a correr demais? Ou será que temos que parar e conversar? Acho que essa história que acho que era importante colocar. Muito interessante. Eu noto que o semblante do Lélio ficou um pouco fechado. Mudou. Se calhar foi uma situação que realmente mexeu muito consigo. Realmente, lidar com as críticas é algo que constitui desafio para todos nós. Primeiro porque não compreendemos a gênese da crítica. Segundo porque sempre, aquilo que o Lélio mencionou, sempre achamos que é pessoal. É para me rebaixar, é para me contrariar. Mas existem aquelas críticas realmente que são para moderar um bocadinho. Eu já recebi essa crítica sob pressão, porque tal como o Lélio também, sou muito organizada e faço questão de que tudo dê certo e não abro muito espaço para erros. E também já fui criticada. Disseram, coloca um pouco o pezinho no travão, estás a acelerar demais e não estamos todos ao teu ritmo. Tem mais uma que, se me permitires, porque já estou com muita animação com essa pergunta. Por causa da gente estar num ambiente em que temos projetos, programas que têm que ser implementados às vezes com muito pouco tempo, aconteceu algumas vezes em que o resultado não estava como a gente estava à espera. Então, eu estou a trabalhar com parceiros, estou a trabalhar com uma chefe, com um chefe, que recebe o relatório e diz, isso aqui não está muito bem feito. Então, chegou para mim, por exemplo, uma vez, ela disse, Lélio, isso aqui não está bom. Mas
dentro da minha cabeça eu sei que tive só 2 dias ou 3 dias para produzir aquele documento. Claro que não ia estar bom. É normal que não esteja, porque não tive o tempo suficiente para trabalhar e dar a qualidade que eu estava à espera. E eu acho que, pelo menos nessa situação, por exemplo, em todas as vezes que recebi um feedback, uma crítica de que alguma coisa que eu tinha feito não estava na qualidade que se estava à espera, eu tentei sempre dizer, olha, é normal, bom, desculpa se não cheguei, se me deres mais tempo, vamos combinar agora sobre, primeiro, qual é a expectativa que tu tinhas e agora qual é o novo prazo que a gente pode conseguir para poder resolver esse desafio. Então, acho que é importante deixar para os jovens, porque muitos de vocês vão entrar no mercado de trabalho quase que na expectativa de que tudo vai correr bem. Mas é normal que um relatório não seja bem feito ou que alguma coisa que a gente está a fazer não corra muito bem. Acho que o importante é a gente saber que, bom, se a pessoa está a me criticar, essa crítica vem de algum lugar e é importante a gente poder usar essa crítica para discutir, para poder chegar a uma solução. Não é sobre pessoas, é sobre ideias. Não é sobre a pessoa, é sobre a ideia, exatamente. Vamos avançar para a próxima curiosidade. Quando chega este momento, todos nós ficamos um pouco assim. Vamos. Qual foi o momento mais difícil da tua vida? O que pensou em desistir de tudo e o que fez para continuar? Acho que tem um momento que foi assim bem crítico. Então eu acho que foi mesmo na altura em que a gente começou a Sosamate. O negócio começou, como eu estava a dizer, eu estava com muita energia. A gente abriu um escritório, colocava as pias ali fora, estava assim uma coisa muito bonita. No entanto, a gente estava a trabalhar com alguns fundos que a gente tinha conseguido na altura e que os fundos acabaram. Mas como eu acredito tanto naquela solução, acredito tanto que aquilo, bom, tem que funcionar, comecei a colocar dinheiro meu nesse negócio. Bom, como eu estava a dizer, eu tenho que tirar dinheiro do carrinho para meter no negócio. E fiz isso durante alguns meses, esse dinheiro também acabou, porque tinha pessoas que tinham que ser pagas. E me lembro que houve meses em que a gente atrasou com salários e coisas assim. E houve uma altura em que eu parei e disse, bom, será que vale a pena a gente continuar com isto aqui? Ou está na hora de, se calhar, da gente pensar em outras soluções? E me lembro de uma história de um dia em que o salário estava atrasado e eu cheguei no escritório, assim, quase que a fechar os olhos, sabe quando você fica com vergonha de olhar para as pessoas e dizer, não paguei o salário. E a minha colega das finanças veio ter comigo e disse, porque ela entrou na minha sala e disse, eu sei que está me atrasado. Ela disse, não te preocupes com isso, eu já falei com as pessoas estão numa boa, as pessoas sabem que a gente está aqui a trabalhar não pelo dinheiro, a gente está aqui a trabalhar porque a gente quer que essa solução funcione. Então não te preocupes com isso. Sabe, ela falou isso, eu virei e disse, poxa, acho que isto aqui já não é só sobre mim, não é só sobre esse salário, não é só sobre isto aqui. Acho que tem um pouco mais do que o dinheiro à volta disso, já tem um pouco mais que isso. Então isso me deu muita vontade de continuar e com sorte a gente conseguiu desenvolver um negócio, também graças a muito esforço colocado não só por mim, mas pelas pessoas que estavam a trabalhar à minha volta. Realmente, essa é uma realidade que afeta muitos empreendedores, tanto os comerciais quanto os sociais. Somos guiados por acreditar numa causa, que é possível, mas às vezes há barreiras. E a questão do dinheiro é uma das maiores barreiras. E o dinheiro faz com que muitos negócios fiquem sem pernas para andar, com que muitos sonhos terminem como sonhos, infelizmente. Vamos continuar. Para a última curiosidade. Mas estão leves as perguntas. São um pouco reflexivas. São muito reflexivas. Acho que são muito boas. Existe alguma decisão que tomou contra a opinião de quase toda a gente, mas hoje considera determinante para o teu sucesso? Conte-me essa história. Ok, sim. A primeira vez que eu viajei foi uma decisão que eu tomei assim, acho que contra muitas pessoas. Porque isso foi em 2014, já faz algum tempinho agora, né? Quase 10 anos. Eu me lembro que foi na altura em que eu comecei a entender que o mundo não está só em Moçambique, tem muito mais do que os nossos olhos aqui são capazes de ver. Então eu disse, eu preciso de viajar.
Então fiz a minha primeira viagem dentro de África, especialmente, porque eu tinha viajado antes para Portugal com outra organização com que trabalhava, e essa viagem me abriu os olhos ao entendimento de que existem muito mais realidades do que a que eu estava habituado. Isso quase mudou muitos paradigmas que eu tinha, muitas coisas que a gente tem como preconceitos, mas que são construídos porque a gente só vê o que a gente está a ver aqui em Moçambique. Estamos dentro de um quadrado. Exatamente. Então, se você está numa realidade, você só consegue ver o que você está a ver. Então eu disse, eu tenho que fazer isso mais, tenho que viajar mais. E a primeira coisa que me vinha, é que imagino que muitos jovens vão dizer é que não temos dinheiro, não é? Viajar é muito caro, vocês dizem que viajam porque têm dinheiro. Mas uma amiga, na altura, eu disse, eu quero fazer minha primeira viagem com meu dinheiro e quero pagar para fazer essa viagem. Comecei a juntar dinheiro e falar com pessoas, dizer que eu quero viajar. E uma amiga disse, tem uma plataforma chamada Couchsurfing, uma coisa assim. Tu podes usar, porque se não tens dinheiro para pagar por uma acomodação, uma coisa assim, nessa plataforma ela junta pessoas de todo mundo, em que tu podes mandar uma mensagem para uma pessoa, explicar que estás a viajar, que estás a conhecer o tal país, tal cidade, e que por causa disso gostarias, por exemplo, que ela te acomodasse na casa dela. Então, usei essa plataforma, por exemplo, eu peguei o dinheiro da acomodação. Exato. Então, Estratégico. A minha primeira viagem foi para Cape Town. Então, usei o Chapa para chegar. Tem um base que vai para Joanesburgo, depois de Joanesburgo para Cape Town. Também é muito barato. Bom, claro que barato é relativo, mas para quem diz que eu quero fazer isto, acho que você consegue fazer uma poupança para poder fazer isso. Então, aconteceu que na altura, bom, agora repete-se, né? Na altura em que eu fui fazer a viagem acho que foi a memória mais recente do episódio de xenofobia que estava acontecendo na África do Sul. Então minha mãe disse, papá, você não devia viajar. Você está vendo o que está acontecendo na África do Sul, estamos vendo na televisão, moçambicanos a serem mortos, coisas assim. E eu pesquisei, claro, que os focos da xenofobia estavam a acontecer mais na zona mais próxima de Moçambique, naquele Joanesburgo e não sei o que. Então eu sabia que na cidade para onde eu ia, Cape Town, não estava assim tão forte. E nem existia na altura, nem estava a acontecer. Então, meus amigos também estavam a dizer, mas estás a ir viajar por quê? Estás a ir gastar dinheiro? Queres fazer, vais ganhar o quê disso? Então muitas pessoas diziam que não devia ter feito isso. Era algo irrelevante, o contexto não era bom, era perigoso, ouviu mãe, ouviu os amigos e mesmo assim... Mas eu queria muito, também porque foi a altura em que eu comecei a entender inglês. Eu dizia, eu preciso praticar inglês. E honestamente é uma das coisas que eu digo, hoje em dia tem muitas coisas que eu gostaria de ter aprendido na minha adolescência, que não aprendi, que estou agora a correr contra o tempo, a aprender línguas. Muitas das pessoas que dão conselhos de carreira dizem, aproveita, se você está desempregado, aproveita agora e aprende línguas. Porque você pode não precisar de usar isso hoje, mas de certeza, no dia em que a oportunidade chegar, você já vai ter o skill e não ocupa nada. E vai dizer, não, mas não quero fazer curso de inglês porque é muito caro, curso de francês porque é muito caro. Tem aplicativos grátis, usa Duolingo. Eu até hoje uso Duolingo, agora tenho não sei quantos dias de ofensiva aí. Porque aprender línguas é uma coisa, é o tipo de habilidades que todo mundo precisa mesmo de ter. E na altura eu decidi me oferecer esta viagem também porque queria poder me expor a ambientes em que me colocassem a falar inglês. Então fiz a viagem, foi uma das melhores experiências que eu tive na vida. E depois disso não parei mais, pelo menos até hoje, uma vez por ano, me ofereço um momento, quando não é profissional, pessoalmente pago para ir fazer uma viagem, conhecer um novo país, porque viajar nos permite ampliar o nosso horizonte. Ter outras perspectivas em relação ao mundo, né? De conhecimento, de experiência. Por muitas vezes a gente diz... Uma coisa aconteceu na minha primeira viagem, quando fui para Portugal com o Instituto de Empreendedorismo Social, foi que eu estava a conversar com uma ex-colega minha, e ela dizia, eu saí da casa dos meus pais, eu tinha 12 anos. Eu disse, Como é que sai aos 12 anos? Você, mulher, saiu da casa dos meus pais com 12 anos, não é possível isso. Ela disse, Lélio, aqui em Portugal e na Europa é normal, as pessoas saem da casa dos pais com 12, 13, 15 anos. Eu disse, não me parece muito a realidade que eu vivi com... Os nossos pais quase que nos seguram debaixo do sovaco durante muito tempo. Muitos jovens saem da casa dos pais com até 30 anos, com 20 e poucos anos, depois de terminar a universidade, depois de ter alguma fonte de rendimento. Não é assim. Realmente.
Bom, Lélio, a nossa conversa está muito boa. Acho que precisávamos de mais uma hora para continuar a conversar. A última pergunta que eu ia lhe fazer era sobre uma dica, mas o Lélio já deu uma dica valiosíssima, uma dica de ouro, que é sobre a necessidade de aperfeiçoarmos o nosso conhecimento, a habilidade de falar diversas línguas. Acho que é algo que muitos jovens têm até medo de fazer pelos motivos que mencionou sobre a questão do dinheiro para poder pagar os cursos. E o Lélio trouxe aqui uma alternativa para que os jovens possam se capacitar. Eu quero lhe agradecer pela presença. A conversa está muito boa mesmo. Últimas notas mesmo para fecharmos, Lélio. Ok, nas últimas notas quero deixar uma última dica, porque acho que está associado a essa questão de como é que eu melhoro os meus skills. Acho que é importante a gente procurar diferentes cursos, porque tem muitos grátis, gente. Não é uma questão só de dizer que tem que pagar. Tem muitos cursos grátis, tem várias plataformas online que te permitem aprender habilidades que são úteis de forma grátis. Mas acho que eu gostaria também de dizer que é importante a gente tomar cuidado com o que a gente faz com o nosso tempo. Nas redes sociais eu vejo muitos jovens estão aí a partilhar memes, estão aí a fazer... Eu hoje digo, se eu pudesse recuar o tempo e usar melhor o meu tempo, eu poderia ter usado o tempo que, sei lá, fiquei a dormir ou descansar, a fazer coisas que se calhar não construíram a minha carreira, e teria usado esse tempo para aprender. Tem um recurso muito valioso, tem um recurso muito valioso que muitos de nós temos, mas que não entendemos o valor que esse recurso tem e que por causa disso não fazemos bom uso dele. É o nosso tempo. Se você usar o teu tempo para coisas úteis, para contribuir na tua carreira, acho que isso vai te ser muito valioso lá para frente. Muito obrigada, Lélio. Falando em tempo, nós já estamos sem tempo. Obrigada pela sua audiência aí em casa. Foi muito bom tê-lo conosco a acompanhar esta nossa conversa sobre carreira, em que nós falamos sobre empreendedorismo social. Afinal de contas, é possível ter dinheiro através do empreendedorismo social e também contribuir para o bem das nossas comunidades. Nós colocamos um ponto final neste nosso podcast e fica aí para acompanhar as dicas de carreira. Até a próxima quarta-feira. Os empreendedores sociais que geram mais impacto não são aqueles que se questionam sobre quanto lucro posso ganhar com este investimento, mas sim os que se questionam sobre o tipo de problema que podem resolver com o seu investimento. As melhores carreiras são construídas quando colocamos o nosso talento ao serviço das necessidades sociais. O dinheiro é uma das maiores barreiras para iniciar qualquer negócio e o empreendedorismo social não está aquém desta barreira. Se você quer iniciar uma iniciativa social, não tenha medo. Comece com pouco, busque oportunidades de parcerias, conecte-se com pessoas do seu ramo e vá atrás da realização do seu sonho e inicie o seu negócio. Se quiser investir em empreendedorismo social, não espere condições perfeitas. Grandes negócios e grandes projetos começam com pouco investimento e muita determinação e disciplina. Priorize mostrar valor antes de preço. Ninguém compra um produto desconhecido. Se você quer que os seus produtos ou serviços sejam adquiridos ou gerem interesse, primeiro mostre o que eles valem.